Bom, vamos continuar aqui então com as ligas metálicas, né? Então, o que seria uma liga metálica? Né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de ligas metálicas. Uma que era utilizada, né, hoje em dia é mais um polímero utilizado na obturação de dentes, né, mas foi muito utilizado, tem bastante, no século XX, né, a gente utilizava bastante, acho que no século XXI, não sei se continua usando, apesar que eu queria trocar, e o meu dentista falou que essas antigas são melhores do que as atuais, né, que estão bastante problema. E ele não quis trocar minhas amálgamas, né, de obturações dos anos 80. Mas aqui no caso nós temos, né, a, ligas que utilizadas, né, no ser humano, né, tem a platina também, né, ligas de platina utilizadas como e hoje em dia também são polímeros utilizados, né, para substituição de ossos e assim por diante. Nós temos o aço, né, utilizado em estruturas de prédios, né, na construção civil, temos também ornamentos, e aqui no caso o primórdio, né, das ligas metálicas, que são as armas. Né? Então, quanto melhor a liga, né, melhor a espada, por exemplo, as armas, tanto para caça quanto para guerra também era utilizado. Né? É, a espada era a lei, né? Em alguns tempos na Idade Média também. Né? Então, quanto melhor a liga, mais duro e mais resistente também, né? Esse metal utilizado. Bom, o que acontece nessas ligas metálicas? Né? Aqui no caso, né, primeiro explicando o que são ligas metálicas. Bom, então aqui como que a gente poderia definir as ligas metálicas? Né? Então a liga metálica é como se fosse uma solução sólida. Né? Talvez a gente pode pesquisar alguns livros e ver uma definição melhor. Mas é como se fosse uma mistura, né, uma solução, porque assim é uma mistura pelo menos de dois elementos, onde o elemento principal é um metal, tá certo? E aí nesse caso é como se fosse uma dopagem, né, de um certo metal com outro elemento. Dopagem é a gente inserir uma impureza, né, nesse metal e dispersar totalmente nesse metal, né, fazendo como se fosse uma solução mesmo, né, dispersar totalmente esse elemento e mudar as propriedades desses metais, tá certo? Então, liga metálica é uma mistura, né, de pelo menos dois elementos, né, geralmente está no estado sólido, né, essa mistura, e onde o elemento principal é um metal, certo? Bom, aí aqui no caso nós temos materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo pelo menos um deles é metal. Né? Foi o que eu acabei de dizer. As ligas possuem propriedades diferentes dos elementos que os originam. Né? Então, por exemplo, o ferro, né, se for o ferro puro, ele tem uma certa propriedade. Ele oxida facilmente, ele é muito maleável. Né? Mas se eu acrescento na estrutura do ferro carbono, ele já fica menos, ele oxida muito menos, né? E ele também tem uma resistência mecânica muito maior, né? Ele não fica tão mais maleável, tá certo? Então aqui tem uma imagem, eu não sei se tem uma outra imagem, isso. Tem duas imagens aqui das principais ligas metálicas, né? Eu tenho a liga substitucional e a liga intersticial, tá certo? Então o que vai acontecer? Na liga substitucional, eu substituo um elemento metálico por um outro elemento, tá certo? Esse elemento pode ser um metal ou não metal, tá certo? E aí o raio desse átomo, né, que eu estou inserindo na estrutura, ele pode ser maior ou menor, como são átomos diferentes, né? Então vai ser maior ou menor do que o átomo original, do metal original. Tá certo? E aí o que pode acontecer? Pode desestabilizar essa estrutura. E aí o que
pode acontecer mecanicamente, né? Essa liga ela pode ficar mais flexível, mais maleável, tá certo? Em alguns casos é interessante que o metal ele se torne mais maleável, mais mole, né? Dependendo do caso, né? Como no caso da obturação, né? Então no início ela fica bem molinha e aí depois com o tempo ela vai ficando mais dura, conforme vai cristalizando, né? A estrutura fica um pouco mais dura, né? E aí fica mais dura do que o metal original também, tá certo? Mas aqui nesse caso, se eu tenho um átomo, é como se fosse aquelas pirâmides de laranja na feira, né? Se eu substituir ali uma laranja por uma, por um melão, né, por exemplo, aquela pirâmide vai ficar totalmente instável, tá certo? E pode cair totalmente. Ou se eu substituir uma laranja por uma fruta um pouco menor, talvez um pêssego, nectarina, né, um pouco menor, né? Também isso vai desestabilizar aquela pirâmide de laranjas, tá certo? Então, quanto mais iguais, e geralmente os átomos, né, pelo menos o que a gente sabe, né, a gente nunca consegue observar indiretamente o átomo, mas não esteve lá junto com os átomos, né? Todos eles têm tamanho iguais, né? Aí tem os isótopos, tem várias histórias, né? Mas de maneira geral, se a gente substituir um átomo por outro, né, a gente desestabiliza essa estrutura, certo? E temos o caso da liga intersticial, né? Então, nesse caso aqui, o segundo átomo, o átomo que eu estou acrescentando na estrutura, ele é tão pequeno que ele não vai substituir um átomo, e sim ocupar os espaços entre esses átomos, tá certo? E aí o que acontece em geral? Pode ser, né, que tem características eletrônicas, elétricas, né? Pode dar outras características. Mas em geral, estruturalmente, se eu coloco átomos muito pequenos nos intertícios, eu deixo essa estrutura mais rígida, certo? Aqui, por exemplo, se naquela pirâmide de laranja eu acrescentar pequenas cerejas, né, nos buraquinhos, né, nos intertícios, ah, nos espaços entre as laranjas, eu aumento a estabilidade dessa pirâmide, tá certo? Então é o mesmo pensamento aqui na liga intersticial. Eu vou ocupar os intertícios, se esse átomo for muito pequeno em relação ao metal original, e aí eu aumento a resistência mecânica, por exemplo, tá certo? Isso, como a gente vai ver, né, vai depender também, né, as propriedades elétricas, né, como no caso dos semimetais, né, aumentar ou diminuir a condutividade, pode ser que esses átomos tenham mais ou menos elétrons, né? E aí isso vai afetar as propriedades elétricas também desse material, certo? Então tem vários átomos mais leves, né? Se eu conseguir substituir aqui os átomos, eles têm tamanho iguais, só que eu substituo um por um átomo mais leve aqui, eu deixo a liga mais leve, por exemplo, certo? Ou mais densa, dependendo do caso, né? Eu posso deixar também uma liga mais densa se for o meu objetivo, depende da aplicação da minha liga, né? Então eu posso manipular esse material inserindo outros elementos, né? E isso é mais empírico, ou seja, experimental. Eu vou tentando, né? Posso ter uma teoria de substituição, mas eu tenho que fazer testes para ver se essa substituição e a quantidade também, né, a porcentagem de substituições, né, ou de acréscimo de elementos para a mudança ah, desses materiais, certo? Então é bastante interessante essa área da química inorgânica, né, das ligas. Bom, então aqui eu só vou apresentar vários exemplos, alguns estão antigos, né, mas hoje em dia está ocorrendo muito rápido a mudança de materiais, então eu vou mostrar as ligas tradicionais, né? Por exemplo, o fusível, né? Que era feito de chumbo, aqui, estanho e cádmio, né? O cádmio, como ele é tóxico, ele foi aos poucos sendo substituídos, né? Mas esses fusíveis geralmente ah,
eles usavam bismuto, chumbo, estanho e cádmio, né? Então esses fusíveis elétricos, né, que se fundem, se tem uma corrente muito alta, o que vai acontecer? Tem uma resistência, essa resistência ela transforma a corrente, a energia elétrica em energia térmica, aumenta muito o calor. Com esse aumento de calor, chega uma temperatura que essa liga ela se funde e corta a passagem da corrente elétrica, tá certo? Então essa é a ideia principal do fusível. Até hoje a gente tem, né, naqueles para proteger alguns equipamentos, né, tem esses fusíveis pequenininhos, né, que vão principalmente naqueles estabilizadores, né, no break, né, que tem fusíveis que é para se tiver uma corrente muito alta, uma queda ou uma descarga muito grande de energia, tem o fusível para proteger o equipamento eletrônico, ele corta a energia e aí tem que substituir o fusível. Na nossa casa também, né? Hoje acho que tem um sistema que ele desliga automaticamente, né? Mas antigamente era bastante comum os fusíveis, né? Aí tinha que comprar fusível para trocar o fusível de casa, né? Bom, aqui no caso a liga de ouro na joalheria, né? Então aqui no caso nós temos aqui as ligas. O ouro, geralmente o ouro dos anéis não é só ouro puro, né? Geralmente é uma mistura de ouro, prata e cobre. E aqui nesse caso, né, o ouro ele é muito maleável, né, e ele se perde, não que ele oxide, né, dificilmente o ouro ele oxida, mas ele é muito maleável, então qualquer choque mecânico ele pode ser é, arranhado, né, então por isso que geralmente o melhor para na joalheria é utilizar uma liga, né, de ouro. E aqui geralmente é colocado prata ou cobre, né? Então, nesse caso, a gente tem o conceito lá de os quilates, né? Então, assim, se por exemplo o ouro é 24 quilates, né? Então significa que o ouro é puro, é 100% de ouro. Se nós temos ouro 18 quilates, né, significa que a diferença, né, entre 24 e 18 significa que 18 partes são de ouro e 6 partes são de um outro elemento, tá certo? Não sei porque eles usam, não sei porque usa porcentagem, né? Mas acho que é tradicional do ouro usar em quilates, né? Bom, aqui no caso da liga de aço carbono, né, então é uma mistura de ferro e carbono, né, utilizada na fabricação de peças metálicas que sofrem tração elevada, principalmente em estruturas metálicas, na construção civil, né, então nesse caso, se eu não me engano, de 3 a 5%, acho que 3% de carbono, né, na liga de aço carbono, né? Se você aumenta demais a quantidade de carbono, ela fica muito dura e aí fica quebradiça, né? E aí se a porcentagem é muito baixa, menor do que 3%, aí vai tendo mais propriedades do ferro original, que o ferro original ele oxida facilmente, né? E ele é maleável, muito maleável, né? Então, se tem pouco, ele fica com características do ferro, né? Que é oxidável e maleável. Se aumenta muito a porcentagem de carbono, ele fica tão duro que ele fica muito quebradiço. E aí também não, ele tem que ter uma resistência mecânica, né? Não só duro, mas resistência mecânica, certo? E aí nesse caso o aço, né, na porcentagem perfeita, tem vários testes, vários tipos de aço, carbono, né? Mas se eu não me engano o ideal é de 3 a 3,5% a porcentagem de carbono. Tem vários dados sobre isso da indústria de aço, certo? Aqui nós temos um outro aço inox, né, que a gente usa nos anos 80 ficou famoso, né, mas hoje em dia é bem comum, né, que é uma liga de ferro, carbono e aí foi acrescentado cromo e níquel, né, e aí no caso é muito mais resistente, né, a esse aço inoxidável, né, não só em panelas, né, mas peças de carros, brocas, né, e vários outros tipos de materiais que é utilizado esse aço inoxidável,
né? Ou seja, naquelas construções civis a gente pode ver se fica muito exposto, né? Começa a oxidar, apesar de ser menos, oxida muito menos do que o ferro puro, né? Mas no caso do o aço inoxidável, dificilmente ele oxida, certo? Bom, aqui o latão, né, uma mistura de cobre e zinco, né? Então também era utilizado muito nos anos 80, né? Em, em comércio de alimentos, né? Era feito em lata. Hoje em dia ainda tem bastante, mas geralmente agora é mais quando é grande quantidades, né? Para restaurantes, né? Aquelas latas enormes, né? Mas ainda é utilizado bastante, né, na produção de tubos, armas, torneiras, instrumentos musicais, né? Então aqui no caso o latão, né, já foi muito mais utilizado. Hoje em dia é utilizado em alguns instrumentos, algumas ferramentas. Bom, o bronze, né, que é utilizado, tem uma imagem aqui, é utilizado aqui, né, o cobre e o estanho, né, uma mistura de cobre e estanho, né, utilizado na produção de sinos, medalhas, moedas e estátuas, né, materiais decorativos principalmente, certo? Bom, aqui no caso amálgama, né, era utilizado mercúrio, prata e estanho, né, é aquela que eu mostrei que era utilizada nas obturações, né. Hoje em dia as obturações geralmente utilizam, né, os polímeros, né, que ficam muito mais bonitos, né, mas segundo o meu dentista não é tão bom quanto essas amálgamas antigas, né. Aquelas com a temperatura elas não se deformam muito, né? E essas poliméricas elas se deformam e dão mais problemas do que essas antigas, né? Mas esteticamente fica mais bonita as amálgamas, né, poliméricas, né? Bom, a solda, geralmente usado chumbo e estanho, também essa solda também foi sendo substituída por causa do chumbo, né, que pode formar vapores de chumbo e acumular no nosso corpo, né, então está sendo substituída essa liga, né, para solda, né, na parte eletrônica, né, trabalho com placas de eletrônica, né. E aqui no caso liga de alumínio titânio, né, uma liga leve, né, utilizada na indústria aeronáutica, né. Então aqui no caso é utilizado o alumínio, que já é um elemento leve, e aí o titânio, que aumenta a resistência também. Então é bastante utilizada, por exemplo, na construção de aviões. Parece tão plástico, né, essa liga, que é super leve, né, ah, e pode ser totalmente maleável, né? Então bastante utilizada na construção de aviões, né? E agora também alguns carros, né? É utilizada essa liga leve, né? Para deixar os carros mais leves, né? Com trânsito, pelo menos em São Paulo, vale muito a pena, onde tem a maioria desses carros estão na cidade de São Paulo, onde não pode correr. O povo pega o carro rápido para andar 10 quilômetros por hora, né, no trânsito de São Paulo. Bom, e aqui no caso um pequeno resumo, né, das principais ligas, né? Então liga de bismuto chamado metal madeira, né, formado de bismuto, chumbo, estanho e cádmio. O latão, né, uma liga de cobre, né? Então aqui no caso 67% de cobre, 33% de zinco. O aço inoxidável, onde o principal elemento é o ferro, né? Então 80% de ferro, 0,4% de carbono, 18% de cromo e 1% de níquel, né? A solda de chumbo, o elemento principal aqui no caso é o chumbo, né? 67% e 33% de estanho. E a prata esterlina, né, onde 92,5% é de prata e 7,5% é de cobre. Tá certo? Bom, e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre tom, teoria dos orbitais moleculares. Voltamos, né?
teoria dos orbitais moleculares, agora trabalhando com os metais, entender os metais à luz da teoria dos orbitais moleculares, tá certo? Então, até a próxima.